Descrição técnica do código de problema OBDII. Resposta atrasada do sensor de O2 rica em magra. Sensor 2 do banco 2. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, GMC, Chevrolet, Ford, Dodge, Chrysler, VW, Toyota, Honda, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Quando um veículo equipado com OBDII possui um código P014 armazenado, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um tempo de resposta atrasado do sensor ou circuito ajusante, ou pós-catalisador, de oxigênio, O2, ajusante do circuito do banco de motores 2. O banco 2 especifica o banco do mecanismo que não contém o cilindro número 1. Os sensores automotivos de O2, oxigênio são construídos usando um elemento sensor de dióxido de zircônio que é protegido por uma carcaça de aço especialmente projetada e ventilada. Os eletrodos de platina são usados para conectar o elemento sensor aos fios do chicote do sensor de O2 conectado ao PCM através da rede diária do controlador QEM. O PCM é fornecido com um sinal elétrico de acordo com a porcentagem de partículas de oxigênio na exaustão do motor em comparação com o conteúdo de oxigênio do ar ambiente. Os gases de exaustão são empurrados para dentro do coletor IS de exaustão e do S-tubo S para baixo onde fluem através do sensor de O2 a montante. A exaustão flui através dos orifícios de ventilação do sensor de O2 na carcaça de aço e através do elemento sensor e o ar ambiente é atraído pelas cavidades dos condutores dos fios, onde fica preso em uma pequena câmara no centro do sensor. O ar ambiente preso na câmara é aquecido pelos gases de escape, forçando os íons de oxigênio a produzir tensão, energia. Os desvios entre a concentração de moléculas de oxigênio no ar ambiente, atraídos para a cavidade central do sensor de O2, e a concentração de íons de oxigênio nos gases de escape usados fazem com que os íons de oxigênio aquecidos dentro do sensor de O2 pulem rapidamente entre as camadas de platina e repetidamente. Flutuações na voltagem ocorrem quando os íons de oxigênio correm entre as camadas dos eletrodos de platina. Essas variações de tensão são identificadas pelo PCM como alterações na concentração de oxigênio no escapamento, indicando que o motor está funcionando com pouca carga, pouco combustível, ou rico, muito combustível. Quando mais oxigênio está presente no escapamento, condição enxuta, o sinal de tensão do sensor de O2 é baixo e é maior quando menos oxigênio está presente no escapamento, condição rica. Esses dados são usados pelo PCM principalmente para calcular a estratégia de distribuição de combustível e tempo de ignição, mas também para monitorar a eficiência do conversor catalítico. Se o sensor de O2 em questão falhar no ciclo tão rápido ou regularmente como esperado, durante um período de tempo definido e sob determinadas circunstâncias pré-determinadas, um código P014A será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento poderá acender. Outros códigos de problemas de resposta atrasada do sensor de oxigênio incluem resposta atrasada do sensor P013AO2 rico para magra, banco 1 sensor 2, resposta atrasada do sensor P013AO2 magra para rica, banco 1 sensor 2, resposta atrasada do sensor P013AO2 inclinado para rico, banco 2 sensor 2, resposta atrasada do sensor P015AO2 rico em magra, banco 1 sensor 1, resposta atrasada do sensor P015A rico em magra, banco 1 sensor 1, resposta atrasada do sensor P015AO2 rico em magra, banco 2 sensor 1, P015D resposta atrasada do sensor de O2 inclinação para rico, banco 2 sensor 1, severidade e sintomas do código comum. Código P014A significa que um sensor de O2 permaneceu lento ou sem resposta por um longo período de tempo, deve ser classificado como grave. Os sintomas deste código podem incluir menor eficiência de combustível, uma falta geral de desempenho do motor. Outros códigos de problemas de diagnóstico relacionados também podem ser armazenados. Mecanismo de serviço em breve, iluminação da lâmpada. As causas potenciais para a configuração desse código são sensor IS de O2 com defeito queimado, quebrado ou fiação ou conectores desconectados, conversor catalítico com defeito, vazamento
procedimentos de exaustão do motor, procedimentos de diagnóstico e reparo. Algumas das principais ferramentas necessárias para diagnosticar um código P014A são um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital, DVOM, e uma fonte confiável de informações do veículo. Todos os dados DY. Antes de tentar diagnosticar um código P014A, todos os códigos de falha de ignição do motor, códigos do sensor de posição do acelerador, códigos da pressão do coletor e códigos do sensor de fluxo de massa devem ser diagnosticados e reparados. Um mecanismo que não esteja funcionando com eficiência fará com que todos os tipos de códigos sejam armazenados, e com razão. Técnicos profissionais geralmente começam com uma inspeção visual dos chicotes elétricos e conectores do sistema. Nós nos concentramos em chicotes que são roteados perto de tubos e coletores de escape quentes, bem como aqueles que são roteados perto de bordas afiadas, como as encontradas nas proteções de escape. Pesquise boletins de serviço técnico (TSB) na fonte de informações do veículo. Se você encontrar um que corresponda aos sintomas e códigos apresentados pelo veículo em questão, provavelmente o ajudará no seu diagnóstico. As listagens TSB são compiladas a partir de milhares de reparos bem-sucedidos. Em seguida, gosto de conectar o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperar todos os códigos de problemas armazenados e congelar os dados do quadro. Essas informações podem ser úteis se o P014A for intermitente, portanto, anote-o para mais tarde. Agora, limpe os códigos e veja se o P014A foi redefinido. Se o código for redefinido, ligue o motor, permita que ele atinja a temperatura operacional normal e deixe-o em marcha lenta com a transmissão em ponto morto ou em ponto morto. Use o fluxo de dados do scanner para observar os dados de entrada do sensor de O2. Limite a exibição do fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes e você verá uma resposta de dados mais rápida e precisa. Se o motor estiver funcionando com eficiência, os dados do sensor de O2 a montante deverão flutuar regularmente entre 1 mV, 100 volts e 9 mV, 900 volts. Se as flutuações de tensão forem mais lentas que o esperado, um P014A será armazenado. Você pode conectar os fios de teste do DVOM ao terra do sensor e aos fios de sinal para monitorar dados ao vivo do sensor de O2. Você também pode usá-lo para verificar a resistência do sensor de O2 em questão, bem como os sinais de tensão e terra, para evitar danos ao módulo de controle. Desconecte os controladores relacionados antes de testar a resistência do circuito do sistema com o DVOM. Notas adicionais de diagnóstico: depois que o PCM entrar em operação de circuito fechado, os sensores de O2 a jusante não deverão circular tão regularmente quanto os sensores a montante. Os conversores catalíticos de substituição de baixo grau ou remanufaturados são suscetíveis a falhas repetidas e devem ser evitados.